Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, subir trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E essa semana é a semana da liberdade das criptomoedas. Então, está acontecendo muita coisa no mundo, principalmente no Brasil, né? Essa guerra podemos chamar de guerra, né? Entre Brasil e Estados Unidos, né? Tá com a guerra declarada e todo mundo mostrando os dentes de ambos os lados, né? Então nós estamos muito tomados por isso, mas várias coisas muito importantes estão acontecendo nos Estados Unidos com relação a criptomoedas, tá? E eu já falei sobre isso, né? Genius Act, eu tenho falado sobre isso, né? E essa semana foi o movimento fundamental onde o Genius Act foi aprovado, já tinha sido aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo Congresso e o Donald Trump assinou ali a lei, né? Além disso, tem outros atos também, outras leis que estão sendo aprovadas no Congresso, né? E que estão andando aí num passo muito rápido, e mais importante do que ser aprovado é que são iniciativas bipartidárias. Então, tanto democratas, obviamente mais republicanos do que democratas, mas também com o apoio de muitos democratas, essas leis estão passando, e isso daí pode-se dizer que é a queda do muro de Berlim entre o mundo cripto e o mundo da economia tradicional, vamos chamar assim, né, que a gente conhece. Então, o que acontece? Resumindo, né, da importância desse negócio. Desde o começo, lembrando, criptomoedas, né, o surgimento do Bitcoin é uma coisa muito recente, né, podemos dizer 15, 16 anos, né, é muito pouco tempo em termos de moedas, né, falando de moedas lá, falando de ouro, prata, conchas, commodities, sal e tudo mais, nós estamos falando de milhares de anos, né, e talvez dezenas de milhares de anos, né? E quando você fala de um sistema financeiro que tem aí um pouco mais de 15 anos, é muito recente, né? Então a velocidade de adoção desse negócio está sendo assustadora, né? E a razão disso é muito simples. É revolucionário e nunca teve nada parecido com isso, e ele soluciona praticamente todos os problemas de moedas e econômicos aí para gerir a questão monetária, né? E então, num primeiro momento, existia obviamente uma resistência, né? Porque uma resistência dos governos entre perder o controle, né, monetário, né? Sendo que era uma coisa paralela, né? O Bitcoin se propunha a ser uma moeda libertária, né? Totalmente independente dos governos. E num primeiro momento foi visto como uma ameaça. Prenderam um monte de gente, tem um monte de documentários, um monte de histórias aí de gente que foi presa lá no começo por várias razões, né? Mas não razões por cometerem crimes, simplesmente razões por ameaçarem a hegemonia aí do sistema, né? E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com toda essa legislação, realmente trazer o universo cripto, Bitcoin, todas as criptomoedas para dentro do sistema financeiro, né? Ou seja, as grandes entidades, um monte de coisa está acontecendo, como, por exemplo, criptomoeda virar reserva, né, do governo americano, já tem vários países aí que estão seguindo também essa linha. Quem está atrasado está bobeando, porque isso é uma tendência. Assim como todo mundo tem ouro, todo mundo vai ter Bitcoin nas reservas dos bancos centrais. Quem está saindo na frente está se dando melhor, e aí tem um exemplo, desculpa a abertura aqui, está sendo muita informação, mas é porque tem realmente muita coisa para falar. Esse tema é muito importante, tá? Para quem ainda não está ligado no mundo cripto. Então, por exemplo, nós vemos, tanto na inteligência artificial quanto nesse tema do cripto, a gente vê quem está na frente e quem fica para trás, né? Então, enquanto você vê os Estados Unidos colocando em lei de que as criptomoedas que estavam lá na reserva do Banco Central não podem ser vendidas, as criptomoedas não, o Bitcoin, né? As outras criptomoedas que existem, né? E tem outras lá que estão na reserva, podem ser negociadas, mas a Bitcoin não. Os Estados Unidos colocou isso em lei. A Alemanha, esse ano, ou foi no ano passado, todos os governos eles têm algum nível de criptomoeda. Com certeza o Brasil também tem criptomoeda do Banco Central, porque eles são apreendidos em operações de polícia, assim como é apreendido o dinheiro, é apreendido criptomoeda também, né? Então esse dinheiro, essa criptomoeda fica lá em algum lugar até ser resolvido, né? Então as reservas surgem daí. E na Alemanha,
a Alemanha tinha uma reserva de Bitcoin e eles não quiseram saber disso daí e venderam quando estava a $50.000, né? Então, Bitcoin hoje está aí rodando na casa dos $120.000, né? Você viu como é a diferença de pensamento de países que estão na vanguarda, né? Não que a Alemanha não esteja na vanguarda, mas a Europa como um todo, ela está muito atrasada nesse negócio de criptomoedas e de inteligência artificial em relação aos Estados Unidos, né? E aí a gente vê esse tipo de decisão que são decisões retrógradas, né, e acabam atrasando aí os países. E aí a gente vê o porquê que os Estados Unidos continuam crescendo num ritmo assustador para um país do tamanho que é, né, a maior economia do planeta, e porque a Europa está estagnada. São esses tipos de decisões aí que também envolvem decisões de energia e tudo mais, né. Bom, mas voltando aqui às criptomoedas, né, então o que acontece? Agora, os Estados Unidos, com essas legislações, eles estão regulando todos o como operar, por exemplo, os bancos podem ter reserva de criptomoedas, já pode oferecer, que antes era uma coisa que tinha lá uma dubiedade, né? Então agora os bancos podem ter Bitcoin e oferecer Bitcoin para os seus clientes, aplicações de Bitcoin para os seus clientes, né? Já tinham os ETFs que tinham sido aprovados no ano passado. Então assim, aos poucos esse negócio está indo e agora estão quebrando as últimas barreiras, pelo menos lá nos Estados Unidos, e o que acontece nos Estados Unidos, o resto do planeta acaba seguindo, né? Então agora o principal fator são as stablecoins, né? Então as entidades financeiras tem a regulação aí das stablecoins e vai ter uma enxurrada de stablecoin lastreada em títulos do Tesouro Americano que vão ser emitidas em todos os lugares do planeta. Obviamente, primeiramente nos Estados Unidos, mas isso vai inundar o mundo inteiro de stablecoin. E essa é a tendência, né? Então, a gente passou lá do dinheiro sound money, né, que era ouro, prata, tal, passou para moeda de papel, né, que eram títulos que você emitia falando, olha, tem um ouro lá guardado, esse daqui é um papel que é um recibo desse ouro. E assim que nasceram as moedas, né, de papel. E aí depois foi para a moeda fiat, que é o que a gente tem hoje, onde não tem lastro nenhum, simplesmente o governo fala, olha, acredita que esse dinheiro aí vale alguma coisa, e cada dia ele desvaloriza mais. E agora, aí passou para o dinheiro eletrônico, né, principalmente cartões de créditos, né, o chamado dinheiro de plástico, né, ou seja, simplesmente você não vê mais o papel, você faz as transações ali e só confere o extrato. E agora nós estamos indo para esse dinheiro digital, né, totalmente digital, usando blockchain, tecnologia de blockchain e tal, é um novo passo, né? Então, a oficialização disso está sendo feita nesse momento nos Estados Unidos e quem não está acompanhando isso está ficando para trás, sejam os países ou sejam as pessoas. Então, se você ainda está para trás, se você ainda não entendeu como funciona a criptomoeda, como funciona Bitcoin, como funciona Ethereum e aonde estão as oportunidades e como você precisa se envolver nisso daí, você está perdendo tempo, tá bom? Então, falando agora sobre os mercados, nós temos tanto os Estados Unidos quanto a Europa, o mundo continua para cima, né? Continua ali sem grandes movimentações, baixa volatilidade, nada de muito importante acontecendo, assim, então continua ali topo histórico, alguns ativos rompendo o topo, outros consolidados e tal, mas andando, para andar devagar ainda subir devagar ainda é subir, então está nesse ritmo. E o Brasil no ritmo da desgraça, né, do que tudo que está acontecendo no Brasil. Não preciso falar muito, todo mundo está sabendo, todo mundo está acompanhando. Então, o Ibov fez mais uma semana de baixa, né, o índice perdeu fundo, o dólar essa semana ficou meio parado depois da alta da semana passada, mas está com toda a cara de fundo e de uma disparada, e o EWZ também marcou topo, perdeu fundo e aquela esperança que a gente tinha de alta foi por água abaixo por causa dessa guerra. E aí, se vocês achavam que não ia ter meme nessa análise semanal, vocês se enganaram, porque eu não coloquei na capa, porque esse negócio aqui do Bitcoin é muito mais importante do que os memes, mas para agradar gregos e troianos eu trago 2 memes aqui, né? Então, de um lado, o meme aqui do perdeu o Mané, né? O pessoal do STF que perdeu o visto aí, chorando, né? E essa carinha do Trump, e do outro lado aqui o pessoal que ficou feliz do Bolsonaro ganhar uma tornozeleira eletrônica do Xandão. Então todo mundo feliz e triste ao mesmo tempo, e a gente tem que dar risada disso daí.
E aí eu peço desculpas, né? Todo mundo sempre fala, você fala isso porque você mora na Europa, então você está longe e tal. Mas desculpa, a gente tem que rir um pouco porque não dá para levar tudo muito a sério, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudão, tem live todos os dias 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo. Então, depois dessa longuíssima introdução, acho que foi a introdução mais longa da história das análises semanais, eu vou tentar correr aqui com o gráfico para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, nós temos aqui a mapa de calor, vocês veem, como eu disse, né, tá mais positivo do que negativo, né, do mundo, mas a China dando uma destacada aqui, né, fazendo pivô de alta, e o Brasil indo para baixo. Já os Estados Unidos, né, a semana já começou o balanço, né, semana passada, balanços importantes, e essa semana também. A gente tem aqui a galerinha das Big andando, né, e principalmente aqui pessoal, inteligência artificial e tal, né, e nós tivemos aqui alguns setores mais da economia real, petróleo mais para baixo, mas no geral o S&P 500 foi para cima. E aqui só para dar uma olhada como é que foi a semana em termos de balanços, né, eu tenho mostrado isso daqui. Veja lá, a gente começou na terça-feira aqui com o JP Morgan, né, os bancos, né, Citigroup, Citibank, Wells Fargo, BlackRock e tudo mais, né. Então você vê aqui, ó, todo mundo com resultado aqui, tanto earnings per share quanto receita, muito acima do esperado, né, praticamente tudo verdinho, magnífico, né. E nós temos aqui para essa semana, então essa semana nós temos aqui na continuidade também alguns balanços, muitos balanços importantes, né? Então Verizon, telecomunicações, grande, né? Coca-Cola, Philip Morris. Seguindo aqui, nós vamos ter na quarta-feira, nós vamos ter Google, Tesla, IBM, T-Mobile também, telecomunicações. Aí depois na quinta-feira, Honeywell Motores, Blackstone, deixa eu ver aqui, que mais? Então, os mais importantes aqui dessa semana são realmente na quarta-feira, acho que é o principal dia, mas de qualquer jeito pode ver que os balanços estão indo muito bem. E agora indo aqui para os gráficos, né, então a gente vê que o VIX continua aqui na região dos 16 pontos, né, tranquilinho, os juros do mercado americano continua aqui alto, mais consolidado, né, num patamar alto, muito zoom de demissão do Powell, né, mais nada efetivo, né, acho que é mais espuma do que realmente alguma coisa. Tem alguns nomes que estão na parada aí, que são nomes que apoiam a visão do Trump, né, e agora se isso vai acontecer ou não, não sabemos, né, se isso acontecer vai ter uma mexida no mercado, mas por enquanto ainda nada. A Europa também, olha só, o juro subiu essa semana aqui, abriu com gap de alta, deu uma voltada, está num patamar aqui mais alto do que deveria, né, porque está cortando, mas não cai. Isso é um sinal de mercado, né? E os juros do Japão também, aqui pode ser um topo duplo, pode, mas essa tendência de alta aqui é muito forte, né? Isso aqui tem mais cara de consolidação para subir mais do que qualquer coisa. Então, assim, isso daqui reforça aquela tese que eu tenho falado já há bastante tempo, né? Nós tivemos muita emissão de dinheiro, né, dos bancos centrais, então nós vamos ter um período aí mais inflacionário por mais tempo, não hiperinflacionário, não estamos falando de inflação de 10%, mas de qualquer jeito inflação acima da meta, inflação mais perto dos 3% do que dos 1%, né? E os juros acabando tendo que refletir essa inflação, né? É o que provavelmente aconteça por um bom tempo aí. Olhando aqui o S&P 500, então tivemos uma semana aqui positiva, né? Fechando aqui na máxima, já estamos aqui nos 6.300 pontos, né? A Nasdaq também, olha, uma semana positiva, já trabalhando acima dos 23 mil pontos, então continua subindo aí aos poucos, né? O Dow Jones teve uma semana positiva, mas ainda não rompeu o topo, está um pouco mais lento, é normal isso daqui, e a mesma coisa o Russell 2000 também um pouco mais lento aqui abaixo do topo. Quando a gente vai para a Europa, nós temos a Alemanha, que essa semana aqui fez um doji, praticamente não saiu do lugar, mas isso aqui está prestes a fazer um pivô de alta, né? Não tem muito o que duvidar. Quando a gente vê aqui o Reino Unido, olha só, tinha feito pivô de alta semana passada, semana aqui confirmou a alta, né? A França também semana passada fez uma alta, essa semana aqui fez um inside candle, e se romper aqui os 8 mil, ele deve testar topo.
A Espanha também consolidado aqui, quando romper isso daqui deve fazer um topo, né? Eu falo dos principais da Europa, né? Indo para a China, semana passada, olha só, fez aqui a semana de alta, então lembrando, esse candlezinho aqui já é o candle da segunda-feira, né? Então a semana passada nós fizemos esse pivô de alta aqui, um belo de um candle, e o Japão continua na mesma aqui, na mesma região. Os mercados emergentes estão seguindo a China e andando, né? E o nosso EWZ muito feio, olha só, tinha essa consolidação aqui, eu vou até apagar esse negócio agora que não faz mais sentido. Agora o que nós vemos aqui é um grande topo aqui, né? E a perda desse fundo aqui, ainda tem a média de 50 que é segurar, mas tá feio, né? E do jeito que as coisas estão indo, eu não vou gastar nem muito tempo falando sobre o que está acontecendo no Brasil, porque é notícia para todo lado, né? Vocês já estão aí muito impactados com isso. Mas o resumo da história é a escalada, né? Ou seja, de nenhum lado está querendo ceder. O Brasil, os agentes brasileiros estão achando que eles podem se beneficiar eleitoralmente dessa situação, independente de foder o Brasil, o brasileiro, o empresário brasileiro e tudo mais. Então, eles continuam escalando, né? Todos os agentes. E os Estados Unidos simplesmente está fazendo o jogo dele, né? Está pressionando para conseguir o que quer, e quem acha que o Donald Trump gosta do Bolsonaro, é amiguinho do Bolsonaro, está redondamente enganado. O que o Trump não quer é ter mais uma Venezuela na América Latina, associada à China e Rússia, né? E esse governo está fazendo isso, né? BRICS, China, Rússia se abraçando com o Irã, tal, e os Estados Unidos não querem isso daí. Então está pressionando com as armas que eles têm para conseguir que esse governo não continue na próxima eleição. Então, basicamente é isso, né? E essa é a minha análise. Quem tiver análise diferente, fica à vontade, pode colocar nos comentários aí. Eu só estou olhando de uma forma pragmática, tá bom? Então, e olhando sobre essa forma, não me parece que os Estados Unidos vai recuar, não tem motivos para recuar, e o Brasil também não, então vai ficar nessa desgraça aí, tá bom? Então, seguindo aqui agora para as commodities, nós temos o petróleo, que teve uma semana de baixa, mas continua na mesma região aqui dos $70 o barril, né? Minério de ferro subindo um pouquinho, mas consolidado, né? O cobre, essa semana aqui, depois dessa alta da semana passada, essa semana aqui ficou sem fazer nada, deve ficar mais um tempo aqui antes de fazer um próximo rompimento. O ouro continua aqui espremido, né, nessa consolidação, e quanto mais espreme aqui, melhor fica, né, quanto mais tempo ele se aproxima da média aqui, melhor fica para um próximo rompimento. A prata, essa semana aqui deu uma lateralizada depois do rompimento, mas continua na tendência de alta, né, isso aqui deve continuar andando. E a platina também, depois de já ter rompido aqui e tal, né? Agora chegou a hora de apertar o stop, quem fez a compra aqui embaixo, né? E deixar ele dar uma lateralizada ou uma corrigida aqui para depois fazer novas compras, tá? O urânio fez um belo rompimento aqui dessa consolidação, chamamos esse trade aqui, né? Então tem bastante espaço para andar o urânio, né? Então você vê que essas commodities estão muito bonitas, né? O dólar deu uma fortalecida aqui, apesar que a tendência é de baixa, né? Perdeu o fundo do 100 aqui, deve continuar abaixo do 100, mas foi uma semana positiva, né? E o Bitcoin, essa semana aqui, ficou lateralizado depois da semana passada, lembrando, né? Nós estamos aqui nos $120 mil. $120 mil é um lugar de realização, né? É um alvo, né? De pivô e tudo mais. Então é natural isso daqui ficar um tempo aqui. Pode até corrigir um pouco mais ou ficar mais tempo aqui, tá bom? De qualquer jeito, está acontecendo muita coisa, né? E esse Bitcoin pode ir embora. Então, assim, se romper, tem que comprar e não tem a menor dúvida. E quem está com ele não está na hora de soltar, tá bom? Esse negócio aqui até o final do ano ainda deve subir bastante. As minhas projeções, já falei aqui, né? Estamos falando aqui de $150 mil, 200 e 250 mil, né? Só o tempo dirá, mas é o que o gráfico está nos dizendo, tá? E tem fundamento para isso. E o Ethereum, maravilhoso, né? O Ethereum é muito beneficiado por tudo que está acontecendo aí nessa legislação americana, né? Então ele rompeu essa consolidação aqui dos 2.800, cansei de falar dessa compra aqui, e ele já está trabalhando aqui acima dos 3.700, muito perto dos 4. Quem comprou aqui tem que colocar uma boa parte no bolso aqui nos 4, eu acho que ele vai continuar subindo, mas quando chega na resistência, a gente tem que realizar um pouco do lucro, tá? Saber gerenciar o trade é fundamental. Indo agora para as
principais, as magníficas, né? Nós temos aqui a Apple, que continua aqui lateralizada. A Apple, se romper aqui os 220, tem compra nela, tá? Para ela ir testar topo, não tem problema nenhum. A Microsoft continua subindo aqui, vai indo aos pouquinhos, tal, né? Falei dessa compra da Microsoft já faz tempo, tô nela e deixa ela andar. A Amazon também está indo aos pouquinhos aqui, deve vir testar topo, não tem um trade bonito aí. Já o Google, olha só, o Google desde que ele rompeu aqui, tem sofrimento, né? Mas ele vai indo, né? E está com cara que vai vir testar o topo aqui. A Meta, consolidada aqui, se romper o topo tem que comprar, pivô de alta, topo histórico, não tem o que falar. A Netflix está fazendo uma correção agora, precisa esperar ela terminar a correção para depois da nova compra. A Tesla ainda complicada, mas a Tesla tem muita coisa acontecendo na Tesla, boas notícias, principalmente se o Elon Musk der uma acalmada aí de negócio político, né? Eu acho que, para mim, a Tesla rompendo os 370 aqui tem uma compra, ela está há muito tempo já nessa mesma faixa de preço, né? Já está há 3 anos aqui, desde 2022 nessa faixa de preço, e tem muita coisa acontecendo na Tesla, né, em termos de robotáxi. Agora, essa semana aqui, estão falando sobre o lançamento. Isso daqui é uma informação, tá? Não tenho confirmação, tá? Mas eu ouvi, os caras, tem muita gente que acompanha, né? Analista que acompanha a Tesla, né? Eu também acompanho esses caras. E uma briga que tinha dentro da Tesla entre o board de diretores e o Elon Musk era os caras fazerem o tal carro de $25 mil, né? Para aumentar a produção e tudo mais, né? Escalar o negócio. E o Elon Musk não queria fazer esse carro de jeito nenhum, porque ele queria focar no robotáxi, ele achava que isso ia ser um concorrente e que o robotáxi ia substituir esse carro, porque as pessoas, ao invés de comprar um carro de 25 mil para ter, compravam o robotáxi que ia colocar na frota para rodar enquanto não está usando e usar e pedir para o carro vir te buscar quando você precisar dele, né? Isso, na teoria, eu acho que um dia vai chegar nisso daí, talvez a gente não esteja pronto para isso. E a diretoria estava insistindo de que não, que ele precisava, independente do robotáxi, ele precisava ter um carro aí de $25 mil, que é o tal do Model Q. Parece que com toda essa bagunça que aconteceu aí, né, do envolvimento dele na política e tal, ele perdeu moral lá no board e ele fez essa concessão e vão lançar, talvez ainda esse ano, esse Model Q, que deve ser um carro parecido com o robotáxi, mas um carro normal, com 4 lugares, com comando e tudo mais, né? E aí um carro da Tesla de $25 mil pode ser realmente arrebatador, né? E no mundo inteiro, né? É um preço muito competitivo, né? Então, se isso daí acontecer, esse é mais um dos vetores, né? Além dos outros, que é o próprio robotáxi, o Optimus e tudo mais. Então, Tesla para mim, eu sou bullish em Tesla por fundamento, tá? E precisamos só esperar o gráfico dar o sinal, tá? E NVIDIA, não preciso nem falar, né? NVIDIA, configuração aqui, continua mais uma semana de alta, chegou já num alvo aqui, $175 mil, aliás, $175, e continua, eu estou com números de Bitcoin na cabeça, né? Mas continua subindo aqui, isso daqui deve ir embora, tá? Nós estamos aqui com pouca volatilidade, mas isso daqui deve continuar subindo, tá bom? Então, o mercado internacional continua muito forte, não tem muito o que duvidar, e no geral é só compra. Eu vou até falar aqui, vou dar uma palhinha aqui, daqueles ETFs que eu recomendo para todo mundo que me pergunta, né? Fala assim, onde é que eu ponho meu dinheiro, tal, não sei o quê. Falo, cara, vai nas coisas que estão na crista da onda, né? Que é a inteligência artificial. Aí tem um ETF aqui que junta empresas de inteligência artificial, que é esse aí, que, lembrando, isso aqui não é um call, né? É só aonde eu estou colocando meu dinheiro, estou contando para vocês. Então, isso daqui é um ETF que juntos, e dentro desse ETF tem empresas que se destacam em inteligência artificial e que são magníficas também, como a Meta, o Google, Microsoft, todos esses caras que estão muito envolvidos, a Tesla, estão muito envolvidos com inteligência artificial. Então, olha só, não preciso nem falar que isso aqui rompeu o topo histórico e deixou aqui um pivôzinho com stop barato para um negócio que tem uma projeção aqui espetacular, né? O outro é semicondutores, também é um negócio que, para você ter inteligência artificial, você precisa de semicondutores. Dentro desse ETF, você tem as TSMC, você tem a NVIDIA, tem a AMD, IBM, tem essas empresas que estão todas envolvidas aí com semicondutores, né? Então, rompendo o topo histórico, está indo aos poucos aqui, mas
procura um stop e entra, ou então é posição para você deixar lá e esquecer. E o outro é de computação quântica, que a computação quântica ainda estão falando pouco sobre isso, né? Mas é um negócio que você vê que são todos gráficos com tendência também, ETFs, tem um monte de empresa aqui, não vou saber enumerar quais são as empresas, né? Com certeza tem Google aqui dentro, porque Google está envolvido nisso, está na frente desse negócio, e você vê aqui rompimento de topo histórico, mais uma semana de alta, né? Então eu acho que você tem que estar, nem que seja com um pouquinho de dinheiro, você tem que estar nesses 3 ETFs de alguma forma, tá bom? Então isso é o mercado internacional que eu digo para você, além de criptomoedas, obviamente você tem que estar em Ethereum e Bitcoin, sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos para o Brasil agora. Então, turma, já o Brasil, a situação é um pouco diferente, né? Então, nós temos aqui, olha, os juros, a semana passada nós tivemos uma semana de alta, essa semana aqui meio ficou de lado, mas não está difícil desses juros aqui dar uma descolada, tá bom? Isso aqui pode acontecer realmente se a gente tiver fuga de capitais do Brasil e tudo mais, porque essa semana já tivemos um nível de fuga de capitais, mas a coisa pode se agravar, como, por exemplo, o Lula está na mesa dizendo de limitar as empresas estrangeiras enviar dividendos para fora, né? Ou seja, isso daí é coisa de... Bom, não preciso comentar, obviamente todo mundo sabe como isso aí é grave e como isso daí pode escalar em termos de você talvez, olha, se você mandar uma bomba contra um navio americano, talvez não seja tão grave quanto você roubar dinheiro de uma empresa americana, tá? Os americanos, para eles, isso é inaceitável e é uma declaração de guerra se fazer isso daí. Então, estão ventilando, está saindo notícia em grandes veículos, né? Espero que isso não aconteça, porque isso pode ser muito grave, tá? Sob os olhos dos Estados Unidos. O IBOV. Então, obviamente, tivemos uma semana de baixa aqui, né? Caímos 2%, né? E fez o pivô de baixa aqui. E agora, o que me preocupa é o seguinte, olha, veja que aqui, olha, nós tivemos um rompimento de topo também, e aí depois que ele fez aqui uma pernada de baixa, né? Isso daqui ainda parecia, eu lembro porque operando isso aqui, né? A gente vive o mercado, né? Aqui a gente falou assim, putz, ainda fez uma reação, né? Isso daqui ainda pode ser fazer um pivô de alta e agora vai, e olha só o que aconteceu, né? Olha só o quanto caiu aqui do topo, né? Até aqui caiu 13%, né? Então, quando a gente vê aqui esse negócio fazendo aqui esse pivô de baixa com esses 2 candles pesados e mais tudo que está acontecendo, né? Para esse negócio aqui, visto testar esse fundo aqui cair uns 15%, não é muito difícil, né? Então, assim, não duvide ver o IBOV nos 119, 120 mil pontos, tá? E isso pode acontecer rápido, dependendo do nível de escalada, como, por exemplo, isso que eu acabei de falar aí dos dividendos, né? Muito feio o negócio. O índice está aqui, tá claro, né? Então, sexta-feira, quem não está lá no grupo, no Instagram do Moder, né? @mfmoder, tudo sobre a Bolsa de Valores, está lá na bio dele, você entra ali, tem informação de graça, né? A gente manda lá vários trades, né? E mandei esse trade aqui de venda, né? Que estava na cara, né? Quando você coloca aqui na sexta-feira, nos 60 minutos, olha só, esse negócio aqui, ó, consolidou, caiu, consolidou, caiu. Aí consolidou aqui, estava clara a venda. E agora, olha, segunda-feira, o que nós temos aqui? Mais venda, né? Então, vou falar o quê? Segue o gráfico. Não precisa se preocupar se o Lula vai fazer alguma coisa ou se o Trump vai fazer outra coisa. O gráfico está te falando aquilo que você tem que fazer, né? Segue ele que você vai se dar bem. O dólar, a mesma coisa, né? O dólar aqui, olha, nós estamos aqui com esse fundo aqui muito claro pelo semanal e a gente vê quando marcam esses fundos, a gente vê o que acontece, né, na sequência, né? Então, você vê candles de força aqui, né? Mesmo que fala assim, mas semana aqui ficou sem fazer nada, tá? Mas isso aqui é um inside candle. Se romper aqui, é só uma oportunidade de você colocar o stop mais barato. E esse negócio aqui tem tudo para fazer uma pernada de alta, tá? Principalmente se você tiver uma fuga de capitais, como o que eu acabei de falar, né? Aí nós temos aqui o gráfico diário, olha aqui, a bandeirinha de alta, né? Então você fez essa perna, isso daqui é uma bandeira, rompeu aqui, com stop aqui, não tem muito o que duvidar. E os 60 minutos é a mesma coisa, né? Tá bem claro aqui, só tem compra, nada mais. As small caps, mesma coisa que o índice, né? Então aqui tá numa região aqui
de resistência, veio aqui, deu o sinal, falamos dessa venda, essa semana aqui operamos vendidos nas small caps, e esse negócio aqui pode descambar para cá facilmente, tá? Então, é dessa forma que a gente vai operar, é o gráfico que está mandando. Quando a gente olha aqui os setores, até que os setores não estão tão feios quanto poderia, né? Apesar de não estar nada bonito, né? Então, indo para o setor financeiro, veja aqui, também perdeu fundo, né? Então, não é legal, mas aqui tem bastante suporte, né? Então, o setor financeiro não acho que vai cair tanto assim, né? A não ser que a coisa realmente dê uma degringolada. O setor de materiais básicos continua na mesma, consolidado. O setor de utilidades, que é um setor muito forte, né? Também fez aqui pivô de baixa, né? É uma tendência de alta, então não é o melhor setor para você vender. Para day trade pode dar algumas oportunidades essa semana. O setor industrial continua consolidado. O setor imobiliário aqui começa a sentir, se ele perder aqui essa semana, nós podemos ter venda. Eu não faria swing trade de venda, mas para day trade vai dar oportunidade. E o setor de consumo, não preciso nem falar, né? Desde que ele bateu aqui e fez esse topo, nós falamos e já fazem 2 semanas aqui que está andando bem e esse negócio tem tudo para vir testar aqui o fundo, tá? Principalmente se tiver fuga de capitais, os juros vão subir, o dólar vai subir, esse setor vai ser muito abalado, tá? Indo agora para as principais empresas, nós temos aqui o Itaú, tendência de alta, essa semana aqui até que se segurou, não tem o que fazer, não tem compra, né? Não dá para comprar nada no Brasil nesse momento, com o risco do jeito que está, né? Então tem que procurar as melhores vendas. Obviamente você não vai vender Itaú, que é um ativo em tendência macro de alta, né? Então assim, isso aqui não muda, né? Isso aqui continua em alta, então vai vender outra coisa, não vai vender Itaú, né? O Bradesco. O Bradesco, olha, é um ativo mais fraco que o Itaú. Como ele marcou um topo aqui, já fazem 2 semanas que ele está em queda, esse Bradesco aqui dá para vender. Eu não faria swing trade, mas day trade dá para vender tranquilamente, tá? A Sambi já, olha, a Sambi nós falamos de swing trade aqui, né? Perdeu aqui, isso daqui pode voltar de novo para o fundo, já é outra história, né? O Banco do Brasil tá bem fraco, olha só, tinha feito essa reação aqui, eu tinha contado, falei para vocês, né? Fiz essa compra aqui e estopou a compra e agora tudo bem, tem essa linha de tendência aqui, que foi onde ele parou, uma linha de tendência que vem de lá de trás, né, lá dos anos 2000, é uma linha de tendência importante, mas não sei se segura não, tá? Eu estou achando que esse Banco do Brasil pode vir facilmente aqui nos 17, tá? Se continuar desse jeito, né? Principalmente porque tem grana gringa no Banco do Brasil, né? A Vale continua consolidada, não tem o que fazer. A Petrobras, olha, se perder o fundo aqui, para mim tem venda em Petro, e aí nós temos aqui um arredondamento de topo, né? E se perder esse fundo, vier aqui, ele pode perder o fundo, então assim, a Petro pode se tornar uma situação ruim. Lembrando, quando o gringo vai colocar dinheiro no Brasil, o que ele compra? A primeira coisa que ele compra é Petro, Vale, Banco do Brasil, porque o cara não compra o índice, o cara compra as principais empresas. Quais são as principais empresas? São essas que eu falei. Ele compra Itaú também, alguns bancos. Mas o principal, a primeira coisa que vem na cabeça é Petro. Então, assim, se a coisa azedar para o Brasil e o gringo resolver tirar a grana, a Petro vai fazer pivô de baixo aqui. Então, assim, eu estou de olho em venda em Petro, inclusive opções, falamos lá na sala, tá? E já começou a andar as opções que a gente estava falando, né? O AB3, olha, pivô de baixo aqui, isso aqui pode voltar para o fundo, é uma consolidação aqui de bastante tempo, né? Desde 2021, então esse negócio já fez várias vezes isso daqui, pode fazer de novo, né? E está com muita cara de que vai fazer de novo, né? Turma, estamos olhando os gráficos aqui na situação atual. A gente está aqui todo dia para rever o gráfico. Vamos supor que muda alguma coisa. O Lula faz as pazes com o Trump, o Alexandre de Moraes para de fazer as loucuras dele e tal, e aí o mercado volta ao normal. Isso pode acontecer e a gente vai analisar o gráfico novamente. No contexto que está hoje, é o que o gráfico está falando, tá? E a VEG, veja só, a VEG essa semana aqui, contra tudo e contra todos, marcou um fundo aqui. Então, assim, teoricamente, se fizer esse rompimento aqui, tem compra. Agora, do jeito que está o Brasil, como eu disse, vale a pena se envolver nessa compra? Eu acho difícil, tá? Então, assim, eu prefiro esperar. A compra aqui tecnicamente está óbvia, mas eu prefiro esperar uma outra oportunidade, a hora que o mercado parar de cair e realmente as coisas se assentarem, aí eu me envolvo, tá? Magalu, não preciso nem falar aqui, olha, é venda, né? Então tem venda de swing trade aqui, isso daqui tem alvo aqui embaixo nos 4, né? E indo para as commodities, para finalizar, nós tivemos o milho aqui,
que deixou aqui um sinal importante aqui no semanal, então se romper aqui tem compra nesse milho, tá? Eu gosto, lembrando, né? Ele está numa tendência de alta, né? E ele fez uma correção, aí aqui agora, quando você olha esse gráfico dessa forma, aí você vê essa situação onde você tinha aqui, né, um fundo, aí fez um fundo mais baixo, aqui se segurou já no fundo mais alto e está fazendo isso daqui. Então, eu gosto dessa compra no milho, tá? O boi continua caindo aqui, tem essas retrações de Fibonacci, não sei se ele vai parar aqui nos 300, precisamos de mais informação. A soja continua consolidada e o café essa semana aqui reagiu, né? Então, olha só, o cafezinho também é a mesma coisa que o milho, né? A tendência aqui é de reversão, né? Ele vinha numa tendência de baixa, reverteu aqui, olha, fez uma bela de uma pernada aqui, né? Então, fundo, pernada, fundo mais alto, pernada, e agora corrigiu aqui nos 50% e deixou aqui 2, 3 pelo semanal. Então, esse café aqui pode, tem uma compra aqui, né? Lembrando, isso daqui é pesado, né? Cuidado aí se você não está acostumado. Não opere esse negócio, mas está bonito o gráfico, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. Valeu, um abraço.